Quero falar sobre bênção e maldição na família. Como é que esse negócio funciona? Então, se você trouxe Bíblia, abra lá em Josué capítulo 6, versículo 26 a 27. Josué capítulo 6, versículo 26 a 27. A gente vai falar sobre bênção e maldição na família. Em nome de Jesus, você vai levar bênção para a tua casa. Diz assim a palavra do Senhor: naquela ocasião, Josué pronunciou este juramento solene: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir essa cidade de Jericó. Tinha acabado de derrubar a fortaleza. Ao preço de seu filho mais velho lançará os alicerces da cidade, ao preço de seu filho mais novo porá suas portas. Assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região. Aí onde você está, estende a mão aí e fala: Senhor Jesus, me dá entendimento da tua palavra. Fala comigo agora, em nome de Jesus. O que a Bíblia fala sobre bênção e maldição no contexto da família? Como isso se manifesta? O que me chamou a atenção aqui nesse texto é que a Bíblia vai dizer que Josué, ele vai declarar uma maldição sobre aquele que reconstruísse a cidade de Jericó. Observe o texto, ele diz assim: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir essa cidade. Vai pagar com o filho mais velho quando puser os alicerces, e com o filho mais novo quando puser as portas da cidade. Que forte! O que isso representa? Eu fui estudar a palavra maldito aqui para ver se era uma maldição mesmo, e no hebraico arar significa rogar maldição, amaldiçoar. E se você for olhar na Bíblia, você vai ver que essa palavra de Josué se cumpre. Deus tinha determinado assim. Em 1 Reis 16, 34, a Bíblia vai dizer assim: em 6 dias Iel, o betelita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu filho primogênito. Quando pôs as portas, morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué. A palavra que ele declarou lá atrás, a Bíblia vai dizer que era a palavra do Senhor. E por isso, quando alguém reconstrói a cidade, Iel, aquilo se cumpre, aquele castigo se cumpre na vida dele. Como é que a bênção e a maldição se manifestam no contexto da família? Como é que as nossas práticas, aquilo que fazemos, pode trazer bênção ou maldição para o nosso lar? Eu, antes de falar de como a gente vai trazer bênção para dentro de casa, eu preciso fazer alguns alinhamentos aqui com você. Primeiro entendimento sobre bênção e maldição importante, tá? Guarda aí. Os nossos pecados trazem consequências ruins para a nossa família, para aqueles que amamos. O que a gente faz de errado, de alguma maneira, impacta as pessoas que estão perto da gente. Êxodo 20, versículos 5 e 6 diz: sou Deus que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração. Daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem meus mandamentos. Não se engane, as atitudes erradas que a gente toma acabam impactando gente que a gente ama. Quando você cai, quando você tropeça, quando você faz algo errado, você não prejudica só a si mesmo. De alguma maneira você influencia, impacta, traz consequências ruins para a sua casa. Se você não é fiel no casamento, sua esposa vai sofrer, seus filhos vão sofrer. Se você tem algum vício, quantas vezes já atendi pais aqui desesperados porque um filho se envereda pelo caminho da drogadição, e aí toda a família tem que se rearranjar. Cria-se uma codependência, o irmão cria um papel diferente, o pai e a mãe, porque os nossos pecados, eles trazem consequências sobre aqueles que amamos.
Eu estava ouvindo um podcast do Douglas Gonçalves, ele falando que viu uma notícia que mexeu com ele, de um pai que, depois de brigar com a esposa, pega o filho, senta ali na sacada e começa a ameaçar se projetar. E os vizinhos vão dizer que ouviam o menino falando assim: pai, não faz isso, pai, não faz isso, pai, não faz isso. E aquele homem se lança com o menino no colo lá de cima. E ele falou que ficou tão impactado. Mas sabe, quando a gente tropeça, quando a gente cai, tem gente no nosso colo. De alguma maneira o Beni é impactado, a Nina é impactada, os seus são impactados. Os nossos pecados trazem consequências ruins para a nossa família. Quem crê nisso? Agora, segundo alinhamento importante: não estamos fadados a cometer os mesmos pecados dos nossos antepassados. Já deve ter ouvido assim: ai, a minha avó era mãe solteira, a minha mãe era mãe solteira, eu também estou fadado a ser mãe solteira. Meu avô era alcoólatra, minha mãe era alcoólatra, eu estou preso numa maldição que eu vou virar alcoólatra. Por mais que os nossos comportamentos, eles influenciem a vida dos filhos, aqueles que amamos, a Bíblia não ensina que eles transmitimos como uma espécie de karma, ou herança espiritual do mal que a descendência está fadada a repetir. Deixa eu dizer uma coisa: talvez você teve maus exemplos dentro de casa, mas você não precisa ser igual. A Bíblia deixa isso claro em Ezequiel 18. Ele diz assim: esta palavra do Senhor veio a mim. O que é que vocês querem dizer quando citam esse provérbio sobre Israel? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Quem já comeu banana verde? Já comeu banana verde? Que amarra na boca. Ele está perguntando assim: por que vocês estão dizendo que o pai comeu a banana verde e a boca do filho ficou amarrada? Olha a sequência: juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que vocês não citarão mais esse provérbio em Israel. Pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. Você não está preso num karma, irmão. E aí ele começa a dar exemplo. Se tem um pai que é justo, do versículo 5 a 9, faz tudo certo, segue os preceitos da lei, obedece ao Senhor, o que vai acontecer com ele? Vai ser abençoado. Aí esse pai tem um filho que é injusto, rouba, faz coisas, atrocidades, não serve ao Senhor, desobedece. O que vai acontecer com ele? Deus vai pesar a mão, ele vai morrer. Mas esse que era ruim, teve um filho que era bom, falou assim, olhou por exemplo, falou: eu não quero ser igual a ele. E ele faz tudo certo, serve ao Senhor. O que vai acontecer com esse? Vai ser abençoado. Deus vai o abençoar. E aí ele termina com uma conclusão. Versículo 20: aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Deixa eu dizer para você uma coisa maravilhosa que a Bíblia me ensina. Talvez você veio de uma herança muito ruim. Você olha para trás e não teve bons exemplos. Mas você não precisa ser igual. Você não está preso num karma. A Bíblia está dizendo: ei, se você fizer direito, eu vou abençoar. Sabe que eu vejo aqui pessoas começando uma nova história, fazendo diferente, fazendo melhor, porque vão levar a bênção de Deus para dentro de casa. Quem crê nisso, diz amém. Pastor, então maldição não existe? Claro que existe. Mas então como é que isso funciona? A Bíblia diz que todos nós aqui, estávamos debaixo de maldição. Mas eu tenho uma boa notícia: Jesus tem poder para nos livrar de toda a maldição. Mas que maldição é essa, pastor? A maldição da morte espiritual. A Bíblia diz que por causa de Adão, dos seus pecados, ele pagou um preço que foi a morte espiritual. E como nós pecamos também, essa mesma maldição que estava sobre Adão, agora está sobre a nossa vida.
Romanos 5,12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Todos nós estávamos debaixo da maldição. Que maldição é essa? Morte espiritual. Morto não ouve, não sente, não consegue se relacionar com Deus. Nós estávamos mortos espiritualmente, por isso não entendíamos a palavra, não entendíamos os valores de Deus, estávamos debaixo de maldição. Mas a Bíblia vai dizer, da mesma forma, por Jesus Cristo a bênção de Deus se estabeleceu sobre nós. Romanos 5,17, se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Aleluia! Mas como é que Jesus fez isso? Como é que Ele trouxe vida para nós? A Bíblia vai dizer que Ele se fez maldição por nós. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O que Ele está dizendo? Por meio de Cristo, Ele se fez maldição. O seu ato de justiça, agora nós podemos receber um presente de Deus. Ficar livre da maldição e nascer de novo. Receber o Espírito da vida. E aí ele vai dizer, Romanos 8,1, porque já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque agora o Espírito que traz vida opera neles. Aleluia! Deixa eu te dizer algo maravilhoso. Você pode ficar livre da maldição que representa a morte espiritual. Você não ouve Deus, você não entende as coisas de Deus, mas isso pode acabar se você clamar o nome de Jesus. Assim como Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele nos permite nascer de novo. E aí quando isso acontece, nós somos conectados de novo com Deus. A maldição vai acabar hoje na vida de muitas pessoas nesse lugar. Eu lembro quando acabou comigo. Acabou na minha vida, estava acabando comigo e acabou na minha vida. Quando alguém orou por mim, eu estava morto, mas quando terminou a oração, o Espírito foi derramado sobre a minha vida, e foi assim como se eu ouvisse sabe aquele barulho assim, tá? Os meus ouvidos espirituais foram abertos. Deus começou a falar comigo no dia da minha conversão. Eu ouvi Ele falando, eu ouvi Ele direcionando. Sabe, você não precisa andar debaixo de maldição. Hoje, pessoas vão entregar a vida para Jesus e vão nascer de novo. O Espírito de Deus vai trazer vida, você vai entender as coisas de Deus, você vai ouvir Deus falando com você, tua vida vai mudar em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Amém? Eu já queria fazer convite aqui para aceitar Jesus, mas eu faço no final. Eu já fico aqui me coçando, porque eu sei que tem gente que quer receber essa... Eu vou fazer agora. Se você quer receber essa bênção, você não consegue se conectar, entender a Bíblia, entender as coisas de Deus. Eu já vivi isso. Se você clamar o poder que há no nome, no sangue de Jesus, Ele vai quebrar a maldição. Você vai ser conectado com Deus agora, aonde você está. Se você quer receber a presença do Espírito na tua vida e falar, Jesus, eu quero essa vida, a vida do Senhor na minha vida. Aonde você está, levanta tua mão aí bem alto, eu quero orar por você. Tem alguém aqui? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe lá atrás, Deus te abençoe aqui. Mais alguém lá no fundo? Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu querido. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, querido. Mais alguém pode levantar a mão aí? Quanta gente. Deus te abençoe, querida. Aleluia. Pessoas vão nascer de novo agora. Vamos parar aqui para orar então. A maldição vai acabar na tua vida. Você vai ser conectado com Deus agora. Amém? A igreja toda vai orar com você. Você que levantou a mão aí, fecha teus olhos. Repete assim comigo. Senhor Jesus,
eu entendo que o pecado roubou de mim as tuas bênçãos, mas hoje eu me arrependo, eu clamo pelo poder que há no nome de Jesus, que agora o Espírito da vida atue em mim, que eu possa nascer de novo, em nome de Jesus. Pai, faz o que a tua palavra ensina, sela agora com teu Espírito, quebra a maldição, que eles sejam conectados com Deus agora, em nome de Jesus. Você fez essa oração, amém? Algo novo vai começar na sua vida. Você pode aplaudir ao Senhor. Agora que a gente alinhou os pensamentos, como é que eu trago bênção? Como é que ela se manifesta na minha casa? Quando eu estava preparando esse estudo, eu li na Bíblia, eu creio que quase todos os textos que falavam de bênçãos e que envolviam família, porque eu queria encontrar qual era o padrão, como a bênção de Deus se estabelece nas famílias, na perspectiva bíblica. E eu encontrei 4 formas principais. Eu vou falar 2 hoje, 2 amanhã. Se você quiser terminar de ouvir a mensagem, vem amanhã de manhã. Primeira delas, a bênção de Deus muitas vezes na Bíblia se estabelecia através de declarações proféticas. Como isso, pastor? Se você ler o Antigo Testamento, principalmente, você vai ver várias vezes onde homens de Deus, os patriarcas, eles faziam declarações sobre os seus filhos, mas que na verdade eram revelações do Senhor. Tinham a ver com coisas que iam acontecer no futuro, bênçãos que Deus ia derramar sobre a vida dos seus. Isso fica muito claro lá no finalzinho de Gênesis. Jacó vai abençoar seus 12 filhos. E ele vai trazer uma palavra para cada um deles. E se você ler lá, o título dessa sessão, do capítulo 49, é Bênçãos Proféticas. Começa assim: depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Ele está dizendo, eu vou dizer o que Deus vai fazer. E aí ele começa, um por um. Rúben, tu és meu primogênito, minha força, minhas primícias, do meu vigor, o mais excelente em altivez, o mais excelente em poder, impetuoso como a água. Não serás o mais excelente, porque subsiste ao leito de seu pai e o profanaste. Subiste à minha cama. E aí ele vai falando de cada um. Judá é muito bonito, porque você vai ver ali que é uma profecia, aponta para Jesus, é bonito demais. Fala que ele é o leão, ele fala do leão da tribo de Judá. Eu já olho aqui e fico, meu Deus. E ele vai falando de cada um dos filhos, e quando ele termina, ele vai dizer, no versículo 28, são essas as 12 tribos de Israel. E isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Primeira forma, declarações, que na verdade são revelações de Deus que trazem bênção para os nossos. Isso não aconteceu só com Jacó, mas Isaac faz a mesma coisa. Quando Jacó entra vestido do irmão lá, ele recebe uma bênção do pai. E olha que bênção bonita, Deus te deu o orvalho do céu, Gênesis 27. E da exuberância da terra e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos, nações te reverenciem, seja Senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Eu podia ler aqui um monte de declarações como essas. Mas pastor, como é que isso se manifesta na minha casa? Como é que eu trago esse tipo de bênção para o meu lar? E sabe, eu creio que existem algumas formas da gente abençoar a nossa família através de declarações. Declarações que abençoam.
eu vivi algumas experiências que marcaram a minha vida. Quem está querendo casar aqui? Tem gente que está querendo casar. Olha, tem uns aí que levantaram a mão. Tem uns que não querem casar. Dom do celibato, vou orar por você. Tanta gente bonita aqui, né? Que bom que Deus te trouxe. Mas eu lembro que uma coisa que para mim era importante, antes de casar, era a bênção de Deus. Quantos creem que isso é importante? Eu queria uma palavra do Senhor. E eu queria também a bênção do meu pai, dos meus pais. Eu lembro que eu fui conversar com meu pai um dia, e eu falei assim: pai, queria que você me abençoasse. Ele falou: filho, você é adulto, está abençoado. Eu falei: não. Eu quero que você ore. Eu creio que Deus pode se revelar e trazer uma bênção para a minha vida. E foi tão legal, porque a gente marcou um tempo de oração e combinamos o dia lá para eu receber a bênção. E quando eu fui falar com meu pai, ele perguntou algo para mim nesse dia. Falou assim: você tem orado, Deus deve ter te dado alguma palavra. O que Deus falou com você? E eu lembro que eu abri o texto que Deus tinha me dado. E eu li o texto em Jeremias. E quando eu terminei de ler o texto, meu pai falou assim: filho, pega lá uma Bíblia velha que está no escritório. Eu peguei, a Bíblia já estava com as folhas amareladas assim. Ele falou: abre nesse mesmo texto. E daí tinha um negócio escrito, uma data escrita. Ele falou: está vendo essa data aí? Esse foi o dia que Deus falou essa mesma palavra para mim quando eu estava orando pela sua mãe. Então, filho, se você queria ter convicção, eu te abençoo. Que você seja feliz. Que o teu casamento seja uma bênção. Que Deus te dê filho. Aí ele começou a me abençoar. Ah, que privilégio. Em nome de Jesus, Deus vai abençoar pais e filhos aqui. Você vai receber declarações sobre a sua vida que você vai carregar com você, que vai abençoar a tua família em nome de Jesus. Eu também lembro das cartinhas da minha mãe. Eu lembro de algumas viagens que eu fiz e ela deixava umas cartinhas. E eram declarações proféticas, declarações de bênção. Eu estava orando por você e Deus me deu essa palavra. E Deus vai fazer isso na tua vida. E tem algumas coisas que a minha mãe falou lá atrás que estão acontecendo hoje. Porque Deus é poderoso. Na minha casa isso também acontece, Deus usa tanto a vida da minha esposa. Você quer abençoar os seus, ora por eles. O lugar de oração é um lugar de revelações. Eu gosto quando o apóstolo Paulo está orando, né? Senhor, abre os olhos do coração deles. A minha oração por vocês é que Deus abra os olhos do teu coração. Para quando você for no secreto, Deus trazer palavras, revelações, que vão abençoar os seus, teu marido, tua esposa, teus filhos. Ele fala. Eu lembro um dia que eu cheguei em casa, meu pai tem uma agenda de oração, que é assim, eu sempre tive curiosidade de ler. Porque ali ele anotava as coisas, e muitas vezes ele vinha com a agendinha: Deus falou comigo uma coisa, e acontecia. E eu lembro que um dia eu cheguei e estava assim, em cima de uma mesinha, dando sopa à agenda. O meu pai tinha saído, eu falei: é hoje. E eu peguei aquela agenda e abri lá, a parte que eu abri, estava escrito o meu nome, da minha irmã, e tinha um monte de palavra que Deus tinha revelado para ele. E eu lembro que eu olhei e eu fiquei emocionado. Primeiro por saber que naquela agenda tinha o meu nome. E o meu pai estava orando por mim. E depois por ver as palavras. Deus me abençoa tanto através da vida da minha esposa. Quando eu acordo, às vezes ela fala: eu orei hoje de manhã e Deus me deu essa palavra para você. E quantas vezes Deus usou ela, através de declarações proféticas, para me levantar, para me erguer, para fazer eu crer, para fazer eu ir adiante. Ei, em nome de Jesus, Deus vai levar pessoas para o lugar secreto. E a revelação de Deus vai chegar para você. E você vai encher os teus de recadinhos. Talvez venha em forma de carta, talvez venha em forma de palavra,
mas em nome de Jesus, declarações que abençoam não vão faltar na sua casa, em nome do Senhor. Eu creio. Quantos desejam fazer isso? Amém? Você quer trazer bênção para a tua casa? Levanta a mão, deixa eu orar por você. Deus, eu quero clamar que os meus irmãos recebam palavra do alto que abençoa os seus, que eles sejam porta-vozes, oráculos do céu dentro das suas casas, que maldições sejam quebradas, que pessoas sejam libertas, levantadas, porque o Senhor colocou na boca, na caneta, nos recados que os teus servos vão mandar, palavras que trazem bênção. Faz assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Segunda forma, e eu vou terminar com essa. Segunda forma de você trazer bênção para a sua casa, uma vida consagrada. Nos textos que eu ia lendo, que falavam sobre família, e como a bênção se estabelecia, tinham várias declarações que abençoam, mas algo me chamou a atenção. Existem pessoas na Bíblia que carregam com ela a bênção de Deus. Aonde ela vai, Deus abençoa. O que ela faz, põe a mão, dá certo. E de alguma maneira, quem está perto é abençoado por gente assim. E a Bíblia vai mostrar alguns exemplos. Em Gênesis 30, 27, Labão e toda a sua casa é abençoado por causa de Jacó. A Bíblia vai dizer: Labão lhe respondeu: ache eu mercê diante de ti, fica comigo, tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Quem está falando? Quanto você teve na minha casa? Labão era um parente complicado, um tio enrolado. Mas ele está reconhecendo: quanto você ficou na minha casa, eu fui abençoado. Eu prosperei. Deus me abençoou por tua casa, por amor de ti. O mesmo acontece com José. A Bíblia vai dizer que Potifar e toda a sua casa foi abençoado por causa de José. Gênesis 39, 5. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Pessoas que têm uma vida consagrada, que carregam o favor de Deus com elas, de alguma maneira, essa bênção respinga nos outros. A minha oração hoje é que você seja uma pessoa assim. Sabe como você vai trazer bênção para a tua casa? Consagrando-se. A tal ponto que o favor de Deus vai ser algo que os outros reconhecem na tua vida. Eu lembro de uma situação aqui na igreja que me impactou bastante. Alguns anos atrás, eu acompanhei uma família quebrada. E por causa de uma menina, a filha pequena, essa menina, ela era especial. Desde pequena, ela era uma menina que amava Jesus. E ela orava pela sua família. E ela buscava Deus de uma maneira tão bonita, que a mãe começa a olhar e ser impactada. Os pais estavam separados, divorciados. E eles começam a ver a busca da menina por Deus. E o pai, que estava longe, começa a ir na igreja. A mãe também. Os dois se acertam com Deus. Depois de um tempo, eles estudando a Bíblia, começam a entender que não estava certo divorciar. E sabe o que acontece? Por causa daquela menina, eu tive o privilégio de celebrar o casamento dos dois, que estavam divorciados. Porque tinha uma pessoa que carregava a bênção de Deus com ela dentro daquela casa. Eu já vi ao longo desses anos de ministérios, meninos que se converteram aqui.
a bênção do Senhor repousava sobre eles. Eles voltaram para casa e a família inteira foi transformada. Esses dias eu recebi um recado de uma irmã da minha cela. Ela se converteu uns anos atrás, num retiro desses de cura e restauração. O que Deus fez na vida dela foi tão impactante. Ela estava me mandando um recado: pastor, hoje o 13º da minha família se converteu, o meu filho. Só faltam 2. Eu creio que pessoas podem carregar bênçãos. E eu creio que Deus vai levantar Josés no nosso meio. Filhos que abençoam, pais que abençoam, esposas que abençoam, maridos que abençoam. Gente cheia de Deus. E quando chega em casa, entra num trabalho, entra num negócio, o favor de Deus se estabelece. A minha oração é que eu possa ser chamado como José. O faraó chamou Zefanate Paneia. O Espírito de Deus está sobre ele. Que a bênção de Deus esteja na tua vida. Persiga essa bênção, persiga essa bênção, persiga a presença do Senhor. Se consagre e a tua casa vai ser abençoada. Vai respingar nos filhos, vai respingar nos... mas eu sou filho. Vai respingar nos pais, no irmão, em todo mundo. Porque tem alguém que carrega. Você já conheceu gente que carrega a presença de Deus? Eu já. Tem gente que você vai dar um passeio no carro assim, tomar um cafezinho, é coisa rápida, te dá uma carona para casa. Meia dúzia de palavras que troca, você já sai abençoado. Tem uma irmã que eu vou lá arrumar os dentes, toda vez que eu vou arrumar, eu sou abençoado. Ela já põe o louvor, ela começa, daqui a pouco ela está ministrando na minha vida. Eu falo, meu Deus, acho que eu vou vir aqui só para receber palavra, vou arranjar problema no dente para vir aqui. Porque carrega a bênção. Você vai ser assim. Hoje eu quero orar por você. A tua casa, a tua família vai ser abençoada em nome de Jesus. E eu quero orar para que você possa fazer isso através de declarações que abençoam e de uma vida que faz a bênção do Senhor respingar em quem está perto. Se hoje você está dizendo, eu quero isso para a minha vida, eu quero trazer esse tipo de bênção para a minha casa, eu quero ser um José dentro do meu lar. Eu quero dizer assim, famílias inteiras vão se converter por causa de pessoas que estão aqui nesse lugar. Um ciclo de destruição vai acabar, porque tem alguém aqui que tem uma vida consagrada. Problema financeiro, problema de contenda, de briga vai acabar no teu lar, porque você é um José que Deus levantou dentro da sua casa. Você está dizendo, Deus, eu quero ser assim, eu quero carregar a tua bênção. Eu não quero acreditar que eu estou preso num karma, que eu vou fazer igual ao que fizeram no passado. Eu não quero que os meus tropeços prejudiquem os meus. Eu quero, sim, estar cheio de Deus para fazer declarações que abençoam e para carregar essa bênção comigo para os meus. Se Deus falou contigo, você está dizendo, eu quero isso, eu preciso disso. Onde você está, fica de pé no teu lugar. Eu quero orar por você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus derrame favor, que Deus derrame graça, que Deus estenda as mãos sobre a sua vida, em nome de Jesus. Pastor, como é que funciona isso? Você faz uma oração e eu volto então com a bênção para minha casa? Não. Era fácil se fosse assim, né? Não. Você quer ter uma vida consagrada? Paga o preço, irmão. Quem nos abençoa é o Senhor. Se você fizer votos com Deus e dedicar a tua vida hoje de uma maneira genuína, você vai carregar essa bênção com você.
Se você for ao lugar de oração continuamente, as revelações de Deus não vão cessar. E os recados vão vir, os direcionamentos e palavras vão chegar, porque Deus fala. Amém? Então hoje feche seus olhos e faz compromissos com Deus. Fala: Deus, eu quero ter uma vida assim, que traz bênção. Me ajuda, me ajuda. Eu quero fazer declarações, me traz sim a tua revelação, Deus. Eu quero, eu preciso dela. Eu quero abençoar meus filhos, a minha esposa. Eu quero abençoar os meus pais, meus irmãos. Dessa maneira, abre os meus ouvidos espirituais, abre os olhos do meu coração. Pai querido, eu quero clamar agora na autoridade do teu nome, que o favor de Deus repouse sobre as nossas casas. Eu quero clamar em nome de Jesus, Pai, que possamos ser estes agentes que liberam favor de Deus. Eu quero pedir em nome de Jesus, que os meus irmãos possam ser instrumentos do Senhor, que declarações que abençoam possam vir, Deus, de maneira certeira. Eu quero clamar que quando eles forem para o lugar da oração, o Senhor se revele de maneira especial. Que eles tenham sonhos, visões, que eles recebam palavras do alto, que sim, versículos que abençoam, surjam nos momentos devocionais, que o Senhor traga o teu recado para os seus através do teu povo que está aqui. Que possamos ser agentes desse favor e desta graça. Também quero pedir, Pai, que as nossas vidas possam agradar ao Senhor de tal maneira, como José, aonde entrarmos, aonde estivermos, que a bênção do Senhor nos acompanhe. Eu quero clamar, Deus, que essa mochila que representa o favor de Deus sempre esteja com os teus. Que eles possam voltar para casa e que o Senhor faça, sim, aqueles que estão perto, prósperos, abençoados, terem encontros com Deus. Eu quero clamar agora, Pai, em nome de Jesus, que famílias quebradas sejam restauradas, sim, porque o Senhor colocou alguém cheio do teu favor nesse lar. Pai, que nos próximos dias possamos ver conversões, transformação, mudança de atitude, bênção do Senhor, porque o Senhor de alguma maneira nos viu com bons olhos. Faz assim, nos abençoa, Pai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. 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 A sua casa vai ser abençoada. Amém? Você crê nisso?